palavra de vida. Eu quero convidar você a se aprofundar mais na palavra do Senhor. Eu quero te convidar a se debruçar na palavra, a ter gosto por ler a palavra, para aprender mais o que Deus quer te ensinar. Como Deus vai te usar nesse tempo, eu não sei, mas eu sei que Ele vai te usar, porque Deus, Ele não faz nada por acaso. E se você está assistindo esse vídeo, é porque Ele quer que você aprenda mais e possa falar disso para outras pessoas. Que a gente possa ter essa sede, esse fogo pelo Senhor, pela palavra de Deus, por aprender mais. Abre sua Bíblia na sua casa, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, mas não se preocupa, se você não tiver a Bíblia agora, todos os versículos, olha, vão estar aqui atrás, não tem problema nenhum, você pode acompanhar todos os versículos junto comigo. Então vamos aprender a palavra, vamos estudar a palavra com afinco. Não sei se vocês lembram, mas no vídeo anterior tem um estudo do capítulo 1 de Romanos, e nós terminamos o capítulo 1 falando de várias práticas erradas, várias pessoas que faziam coisas que não agradavam a Deus. E aí, nesse contexto de fazer coisas que muita gente estava se desviando do Senhor, estava se desviando do propósito, aí iniciamos o capítulo 2, que diz o quê? Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Olha a situação, tem muita gente assim, tem muita gente que vê o outro errando e aí faz o quê? Julga. E o que é pior, julga coisas que ele mesmo pratica. Infelizmente, muito mais fácil falar do erro do outro e esquecer dos próprios erros. Deus, Ele está nos ensinando no versículo 1 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos, que é preciso a gente vigiar, olha, tomar cuidado com o que a gente fala, porque na mesma medida em que nós julgarmos o outro, nós vamos ser julgados. E não só isso, Deus, Ele não quer que a gente simplesmente pare de falar, não, Ele quer que a gente seja praticante da palavra. O que não pode também, o que desperta a ira do Senhor é você, além de não praticar, o que já é super errado, você ainda criticar o outro, você criticar a pessoa que está do lado. Então a gente tem que vigiar muito, e é um tempo em que nós vivemos que é muito fácil você olhar para o outro e querer dizer do erro do outro, mas assim, e nosso erro? O que nós temos feito de errado? Deus, Ele está despertando a gente para que a gente possa refletir realmente como a gente pode se aprimorar no Senhor, na palavra, fazer o que está na palavra, deixar um pouco o erro do outro de lado e dizer, Senhor, conserta os meus erros, o que eu preciso melhorar? Porque não dá para a gente viver nessa hipocrisia de dizer que o outro está errado e lá no secreto a gente fazer aquele mesmo erro. Não pode. Vamos ter uma vida correta com o Senhor. Vamos praticar o que a palavra de Deus nos ensina e viver em amor com o nosso próximo. Romanos 2:2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Contra quem? Contra quem reclama do outro e faz a mesma coisa nas escondidas, vivendo uma vida de aparências, vivendo uma vida de hipocrisia. A gente tem que tomar muito cuidado para para eu e você não sermos essas pessoas hipócritas que fala que aquilo lá é errado e na hora a gente faz a mesma coisa. Não pode. A gente tem que ter uma vida reta com Deus, ter uma vida reta para que a gente possa pregar o que a gente realmente já vive com Deus. Eu te convido a ser um pregador da palavra, mas ser um pregador que pratica a palavra. Praticar a palavra é um desafio e eu te convido a pegar esse desafio, tomar para si, realmente cumprir esse desafio com excelência. Romanos 2:3. E você que condena os que praticam tais coisas. Quais coisas? As coisas que foram mencionadas no capítulo 1 de Romanos, que a gente viu, ó, vídeo passado, olha lá. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Paulo está falando com quem? Com judeus.
E eles estão pensando, porque eles são judeus, que não vai acontecer nada com eles, que eles estão livres de toda a condenação. Infelizmente tem muitos assim hoje, não que são judeus, mas que são religiosos, que vão para a igreja religiosamente, bater o seu pontinho lá, só que o que acontece? Saindo da igreja faz tudo errado e acha que não vai ter castigo nenhum, acha que não vai ter pena nenhuma, acha que vai se livrar de tudo e não vai. A gente tem que realmente sair dessa vida de aparência e começar a ter uma vida direita com o Senhor. Ele nos convida a ter essa vida direita e eu te convido a poder viver dessa forma daqui para frente. Se não vivia e se já continua, se já vive, né, que continue assim, né? Muito legal. Romanos 2:4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Infelizmente, a gente não entrega para o Senhor todas as coisas. Infelizmente, muitos estão vivendo dessa forma, deixando de entender que, na verdade, Deus é o nosso Criador, nós dependemos do Senhor, nós dependemos da graça de Deus, do favor imerecido. É pela bondade de Deus que a gente realmente vê que somos pecadores. A gente vê, nossa, a gente teve um Deus que fez tudo por nós, Jesus fez tudo pela minha vida, então o mínimo que eu posso fazer é poder realmente me entregar ao Senhor e ter uma vida conforme Ele planejou para mim, uma vida que conforme a vontade dEle é uma vontade boa, perfeita e agradável. Só que para isso eu tenho que ter uma mudança de mente, eu tenho que sair daquela mentalidade de apenas ler a palavra e não praticar e agora viver uma nova realidade. Que realidade? Ler, entender, pregar, praticar. Você tem que ser essa pessoa, eu tenho que ser essa pessoa, entendendo que a bondade do Senhor tem que estar sempre conosco, que a bondade do Senhor é que realmente nos leva ao arrependimento, a presença de Deus que realmente nos constrange, que nos faz ver o quanto somos pecadores, o quanto precisamos do Senhor. Sempre vamos precisar de Deus, sempre vamos precisar da presença do Senhor. Tudo é por Ele. Tudo é para Ele, todas as coisas foram por Ele, para Ele, né? E assim, a gente tem que entender isso, a nossa dependência do Senhor. Quando nós dependemos verdadeiramente de Deus, a gente realmente tem uma vida diferente. A gente tem uma vida que a gente entende que somos pecadores, que nós precisamos nos arrepender, ser lavadas pelo sangue de Cristo e largar a vida pecaminosa e agora ter uma vida firme com o Senhor. Pecadores nunca vamos deixar de ser, mas podemos todos os dias lutar contra o pecado, ser lavado pelo sangue de Jesus, ter uma vida com verdadeiro arrependimento e mudança de direção. Isso é possível nós fazermos. Romanos 2:5. Mas por ser teimoso, olha, quem será que é teimoso aí nesse vídeo? E ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Muita gente está acumulando ira para si, por ser teimoso na prática pecaminosa, por ser teimoso e realmente por não se arrepender verdadeiramente. E eu vivi muito tempo assim, um tempo de práticas sem arrependimento. Isso daí não leva a nada, a gente não sai do lugar. Precisamos ter uma mudança de direção, precisamos entender que é imprescindível o nosso coração estar sendo transformado pelo Senhor, constantemente moldado pelo Senhor. Esse molde que o Senhor faz na gente como vaso de barro, esse molde é essencial para Deus trabalhar em nós, através de nós. Deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus te moldar verdadeiramente, para que você possa deixar, de teimar na prática do pecado, teimar em praticar as coisas que não deveria mais estar fazendo. De repente Deus pode estar colocando em você algumas coisas, lembrando algumas coisas que já poderiam ter sido deixadas da sua vida e ainda não foram. Está na hora de mudar de direção, está na hora de seguir o alvo que é Cristo. Te convido a isso, hein?
que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Né? Tem gente que quer semear discórdia e colher amizade, colher bênção, como pode? Tem gente que quer semear inveja e colher o que? Vitória? Como assim? Né? A gente tem que realmente semear as coisas boas do Senhor, a palavra de Deus. A vida com o Senhor é fundamental, porque a retribuição ela ocorre conforme as obras. Eu não estou falando que cristão não passa por dificuldade. Sim, às vezes a gente passa por dificuldade, mas é prova de Deus para nos fazermos melhores. Só que não é disso que está falando aqui. Aqui está falando de semeadura. Não pensa que você vai plantar coisas distantes do reino de Deus e vai colher o reino. Não. Se a gente está plantando uma vida longe de Deus, a gente vai colher isso para si. E Deus quer que a gente tenha uma vida agora como? Firme com Deus. Só que para ter essa vida firme com Deus, eu tenho que plantar a presença de Deus. Eu tenho que plantar o reino de Deus. Eu tenho que plantar isso na minha vida. Como eu posso plantar? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando a presença de Deus. Deus ele te convida a fazer isso para que você realmente seja transformado de dentro para fora. E no tempo de Deus, cada semente plantada vai ser colhida. Creia nisso. Cada semente plantada vai ser colhida no tempo dele, não no nosso. Qual a retribuição? Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então nós temos duas classes de pessoas. Os que perseveram em fazer o bem, que está em Romanos 2,7, e os que desobedecem à verdade, desobedecem Jesus, desobedecem a palavra. Quem obedecer, quem perseverar em fazer o bem, vai ter o quê? Vida eterna. A gente tem uma vida depois daqui. A gente não pode crer que a nossa vida vai acabar aqui na terra. Não, a gente tem uma eternidade com o Senhor. E se a gente perseverar em continuar firme com o Senhor, em continuar firme com os propósitos que Ele planejou para a nossa vida, a gente terá sim a vida eterna. Né? A salvação ela não é por obras, mas ela é uma consequência. As obras são consequências de uma vida de quem é salvo no Senhor. Se eu sou salva em Cristo, eu tenho boas obras. É uma consequência natural, porque Cristo transforma a minha vida. Cristo transforma a tua vida. Te convido para você ter essa vida de perseverança no bem. Perseverar em todos os dias, fazer a vontade de Deus. Porque se perseverar em desobedecer, se continuar desobedecendo, fazendo a própria vontade, andando distante do caminho de Deus, fazendo só o que quer, vai colher o quê? Ira, indignação. Uma morte eterna, um tempo eterno distante do Senhor. Deus não quer isso para ninguém, e Ele está avisando para a gente realmente ter uma vida em perseverança no bem, perseverança realmente naquele que é salvo, porque o que é salvo ele vai perseverar em continuar ao reino, fazer o reino aqui na terra, buscar aqui, cumprir o ID do Senhor, pregar o evangelho a toda criatura e viver aquilo que está pregando. Isso é muito importante. Romanos 2,9: tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Não pensa que porque eu estou indo para a igreja não vai acontecer nenhum mal comigo, né? Eu tô indo pra igreja, eu posso fazer o que eu quiser fora da igreja, que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque se a gente vive algo diferente do que prega, a gente vai colher, está semeando e vai colher tribulação e angústia. No tempo de Deus, aquilo vai crescer e a gente vai colher tribulação e angústia. De repente alguns estão pensando, mas Alessandra, e tem gente que se dá muito bem na vida, que faz tudo errado e está prosperando nisso e naquilo. Irmãos, a gente não pode olhar só aqui na terra. Essa tribulação e angústia, olha, lá no fim é certo, vai acontecer. A gente tem que crer que a nossa vida não acaba aqui. Muitos ficam indignados
com que acontecem com os maus e ficam questionando como pode um mal estar prosperando. Aquilo é só dinheiro, gente. É só dinheiro. Por que eu digo isso? Porque o que é mais importante na nossa vida não são os bens materiais. O que é mais importante na nossa vida é passar a eternidade com Deus. Essa é a nossa verdadeira glória, é a gente poder realmente estar com o Senhor. E não tem prazer maior. Se você já sente a presença de Deus, sabe que é maravilhoso, sabe que não tem nada melhor. Então imagina passar a eternidade sentindo isso, tendo isso na tua vida 24 horas. É maravilhoso. Te convido a ter essa sede por Deus, sede pela palavra, porque senão vai colher tribulação e angústia. É fato, né? Mas haverá glória, honra, paz a todo o que pratica o bem. Se você realmente é salvo no Senhor e consequentemente pratica o bem, você não vai praticar o bem para ter todas as benesses, não. É uma consequência. Você está praticando o bem porque você ama o Senhor Jesus, porque você está grato pelo que Ele fez na tua vida. Você ama o Senhor porque Ele te amou. Você sente esse amor pelo Senhor e aí você vive isso na sua vida, você retribui esse amor que você sente ao Senhor e você começa a amar o próximo de uma forma que você nunca amou antes, uma forma que Deus nos orienta a amar até, inclusive, os inimigos. Principalmente os inimigos. Olha aí que dificuldade, mas isso daí é possível. Em Cristo é possível. Romanos 2:11. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Não é porque você é filho de ciclano, de fulano, porque o seu pai e sua mãe têm cargo na igreja, ou porque seu pai e sua mãe têm um cargo X, Y, sei lá, é filho de fulano, ciclano, né? Ou então você, de repente, tem um alto cargo na sociedade. Não pense que por causa disso você vai estar livre dessa questão, você vai estar livre da vida eterna ou da morte eterna. Não, Deus ele não trata ninguém com parcialidade. Então Deus ele é imparcial, ele quer ver realmente qual vai ser a nossa escolha, se a gente escolhe ter uma vida com ele, uma vida perseverando no bem, ou se a gente escolhe realmente a morte eterna, escolhe falar algo que não pratica, se a gente escolhe uma vida de hipocrisia, se a gente escolhe uma vida de máscara. Estamos vivendo um tempo que muitos estão andando de máscara, né? Literalmente, mas existem as máscaras espirituais, gente que se mascara, gente que coloca uma máscara, mas na verdade, né, essa máscara não representa a realidade. A pessoa no seu secreto faz coisas diferentes. Muito cuidado, muito cuidado. Romanos 2:12. Assim, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei. Olha a importância. Deus ele acha isso tão importante que ele vai repetindo isso ao longo do capítulo, que ser justo diante do Senhor não é só conhecer a palavra. Não basta você só conhecer o capítulo 2 de Romanos, basta você realmente meditar nessa palavra e ver, Senhor, o que tu tens para me ensinar nesse capítulo, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que viver nesse capítulo. E aí Deus ele vai te mostrando, vai te revelando como mudar a sua vida, como mudar o seu dia a dia, como melhorar como servo de Deus. A cada capítulo Deus vai nos mostrando isso. E aí a gente precisa ouvir e praticar. Olha aí, muito importante, tão importante que é repetido no capítulo. Romanos 2:14. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Os judeus achavam que os gentios, né, ou seja, quem não era judeu, que não ia ser salvo, que não ia como ter salvação, porque eles não praticavam a lei de Moisés. Mas, na verdade, a Bíblia mesmo aqui está falando, ainda os não-judeus, quando eles recebem
o Senhor, eles fazem por natureza o que a lei ordena. Como isso, Alessandra? A gente tem o Espírito Santo. Quando a gente realmente se entrega para o Senhor, quando a gente tem uma vida com o Senhor, o Espírito Santo começa a falar conosco, ele começa a nos dar orientações, né? E Romanos 2,15, estes quem? Os gentios, mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam, às vezes os defendem. Então é importante a gente ver que quando a gente serve ao Senhor, no nosso coração, Deus, o Espírito Santo, ele vai começar a falar conosco, ele vai nos orientando, ele vai dizer, quando a gente começa a praticar algumas coisas, vai dizer, epa, Alessandra, não é por aí, não, Alessandra, tá bom, é por aí mesmo. E aí o Espírito Santo, ele começa a nos dar esse consolo, esse conforto, essa orientação, ele é o nosso guia. O Espírito Santo é o nosso guia do dia a dia, porque nós, eu e você, somos templo do Espírito Santo. Se nós servimos o Senhor, ele vai habitar em nós e ele vai nos dizer tudo o que precisamos fazer, nos mínimos detalhes. Ele é incrível. Tudo bem que às vezes ele dá liberdade pra gente tomar, né, essa, aquela decisão, mas assim, ele sempre diz o caminho. Ainda que a gente escolha não seguir esse caminho, temos a liberdade de não seguir, mas ele nos mostra a direção, ele nos mostra o caminho. Creia nisso, creia nisso. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Mas se você diz que é judeu, olha aí, se você diz que é cristão, se você diz que é religioso, se você diz que você frequenta a igreja, né? Se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus. Tem gente que se gloria por ter cargos, por frequentar esse e aquele templo. Peraí, cuidado, eles têm que gloriar em ser servo do Senhor, né? Calma, em ser realmente cristão, seguidor de Cristo. A glória, a honra é dele, o louvor é para ele, né? Então a gente, com muito cuidado aí, a gente ficar, né, se gloriando com cargos, como assim, né? Não é assim, não é por aí, né? Não é porque você já leu a Bíblia 500 vezes que você vai ficar se gloriando, eu já li a Bíblia 500 vezes e tal, né? Não é por aí, calma. Se você diz que é judeu, confia na lei, se gloria em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Se você está convencido que é guia dos cegos, olha aí, tá se achando tal, porque é isso, aquilo, e tá se achando tal. Se você está convencido que é guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, Romanos 2,20, e aí eu fico pensando, tem muita gente que se acha por aí, né? Que se acha porque diz, não, eu pratico isso, eu faço isso, eu faço isso, eu sou isso, tenho esse cargo, eu tenho isso. Muito cuidado, porque olha aí Romanos 2,21. Você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se acha o tal, peraí, se tu se acha o tal, então por que tu faz aquilo que tu diz que não é para fazer? E isso acontecia muito naquela época de Jesus, e agora também, mas acontecia naquela época de Jesus. Os fariseus, eles pregavam coisas, eles ensinavam coisas que eles não viviam. Então assim, ele tá falando, né, olha, os judeus, vocês estão se achando tal, vocês estão se achando muita coisa, vocês estão se achando a Coca-Cola, né, a última bolacha do pacote, mas olha, se vocês se acham tudo isso, por que vocês não praticam então o que vocês pregam? Por que vocês não praticam aquilo que vocês ensinam? Olha aí, é pesado. Romanos 2,22. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? E olha, adultério tem, infelizmente, isso a gente vê muito por aí, gente adulterando e dizendo por aí, olha, é errado adulterar, mas olha, no secreto tá adulterando, e aí tá tendo uma vida de hipocrisia, tá tendo uma vida de aparência, tá distante de Deus e tá enganando a si mesmo. Muito cuidado, se você tá enganando a si mesmo, acima de tudo, é hora de mudar, é hora de ter uma vida séria com Deus, uma vida temente a Deus,
porque a gente vai ter, olha, Deus vai retribuir cada um. Então a gente lá no final, a gente, olha, já vai estar escrito, né? Se a gente né, vai ter a vida eterna ou a morte eterna, depende das nossas escolhas de hoje. Então que a gente escolha realmente o caminho do Senhor, o caminho da prática do bem, o caminho de viver realmente como salvo no Senhor, uma vida de mudança de direção, mudança de atitude, sem roubo, sem adultério, sem enfim, né, uma vida de idolatria, né? Romanos 2:23. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, né? A gente fica pensando assim, a pessoa se gloria por conhecer a palavra, a pessoa se gloria por achar que não vai acontecer nada de errado com ela, porque o judeu se achava, ele era, né, é o povo escolhido do Senhor, é o povo que no Antigo Testamento realmente desde Abraão, né, foi começando Abraão, Isaac, Jacó, e aí foi o povo de Israel, né, as 12 tribos, enfim, de qualquer forma, os judeus se achavam por isso e achavam que jamais iam ser condenados, porque eu sou judeu, jamais vou ser condenado. Mas eles se gloriavam por conhecer as escrituras, porém desonravam a Deus justamente por não praticar aquilo que pregavam, não praticavam aquilo que sabiam na palavra. Romanos 2:24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Será que você é uma dessas pessoas que realmente é uma vergonha para o evangelho? Infelizmente, tem pessoas que são assim, que se dizem cristãos, mas não vivem o cristianismo. Se dizem cristãos, mas vivem em briga, vivem em confusão, vivem em inveja, vivem falando mal, vive uma vida de adultério, vive uma vida de fornicação, vive uma vida distante de Deus. Será que você é uma dessas pessoas? E aí, se vive dessa forma, o nome de Deus acaba sendo blasfemado, porque infelizmente quando você e eu damos um mau exemplo, pessoas falam mal de Deus, vão dizer, eu quero ser cristão, não vou querer ser cristão, olha aí, a fulana, a ciclana, a beltrana, faz isso, mas pratica aquilo, não vive o evangelho, eu não vou ser esse tipo de cristão. Muito cuidado para o evangelho não ser envergonhado por nossa causa, né? Muito cuidado. Romanos 2:25, a circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. A circuncisão, ela é muito falada no Antigo Testamento. A circuncisão era um ato, né, que ocorria com os homens, cortar o prepúcio. Eles cortavam assim com uma forma de simbolizar que eram separados para Deus, que era um povo diferenciado. E eles achavam que a circuncisão blindava eles de serem condenados, blindavam eles de serem penalizados. E tem muitos assim hoje, muitos que porque já são batizados em águas, muitos que tomam a ceia todo mês ou toda semana com regularidade, enfim, muitos porque já se batizaram e tomam Santa Ceia, acham que estão blindados de todo o mal, e não é por aí, né? Porque não adianta ser só circunciso, né? Não adianta só as práticas exteriores, não adianta só mostrar para a sociedade algo que Jesus mandou, não, tem que praticar, viver o evangelho, viver o verdadeiro evangelho. Mas se você é transgressor da lei, né, a circuncisão já se tornou incircuncisão. O que significa? Mas se eu não pratico a palavra de Deus, se eu não leio a palavra, se eu não pratico a palavra, o que acontece? Eu, ainda que vá para uma igreja, ainda que eu já seja batizada em águas, ainda que eu vá tomar Santa Ceia, e não significa que eu esteja com Deus. Lá no final, muitos vão chegar no Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, e Jesus vai dizer o quê? Não os conheço, não os conheço. A gente tem que ser conhecido pelo Senhor. E como ser conhecido por Deus?
vivendo o que Ele disse para viver, praticando o que Ele disse para praticar. Mas para isso, a gente tem que fazer o que a gente está fazendo aqui, que é se aprofundar na palavra, estudarmos a palavra. Parabéns, você que está assistindo esse vídeo, parabéns. Você que não fica só no vídeo, que quer estudar mais, que quer devorar a palavra de Deus. Eu creio que Deus vai te usar ainda muito para divulgar o Evangelho. Eu creio que esse vídeo é apenas um start, é apenas um começo na sua vida para que você possa ser instrumento para muitas pessoas. Romanos 2:26. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Então, muito cuidado. Nós, não basta eu ler a Bíblia e ir para a igreja e ser batizada em águas e tomar Santa Ceia. Não basta isso. Eu tenho que o quê? Praticar. Senão eu vou estar transgredindo a lei, senão eu vou colher ira e tribulação lá no meu futuro. Eu vou colher angústia. Então, assim, eu não quero isso para minha vida. Eu sei que você não quer para sua vida. Então, vamos deixar de ser transgressor. Vamos viver o verdadeiro evangelho, viver o que Deus nos manda viver. Eu creio que Deus está falando contigo nesse momento. Romanos 2:28, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão aqui é somente na carne. Ou seja, porque não é judeu o quê? Porque não é povo separado, somente aquele que tem título, né? E não é circunciso, que é o que também simbolismo de separação, separado por Deus, né? Separado pelo Senhor, não somente por atos externos. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida com Deus? Isso sim faz a diferença, como você está aqui, porque como está o coração, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, se seu coração está cheio de Deus, você fala de Deus. E se seu coração está cheio de Deus e você fala de Deus, você quer praticar aquilo que Deus te manda falar. Deus quer que você pratique aquilo que você está realmente aprendendo na palavra, né? Isso é muito importante. Porém, judeu é aquele que o é, interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Tem muita gente com coração duro. Não seja uma dessas pessoas. Amolece teu coração para o Senhor. Deixa Deus transformar a tua vida. Deixa Deus te transformar verdadeiramente de dentro do teu coração para fora. O para fora vai ser consequência. Deixa Deus te tratar aqui. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que Tu me deste, Senhor, de estudar o capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Cuida dos teus filhos, cuida dos teus servos, Senhor, que eles aprendam mais e mais a Tua palavra, tenham sede de Ti. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Em nome de Jesus, que você realmente tenha uma vida com o Senhor, uma vida de prática na palavra. E depois, no próximo vídeo, estudaremos o quê? O capítulo 3 de Romanos. Espero.